Excelente, professor. Casarão, já vou passar direto para você. Tem uma pergunta aí, André, da dona Silvia, que é exatamente a pergunta que eu queria fazer. Eu acho que é a pergunta que nos leva a uma reflexão coletiva diante da fala do João César, que é exatamente aqui, olha. Como desconstruir o discurso da extrema-direita? E principalmente aqui, ó, será possível reverter esse retrocesso civilizatório? Ou seja, Casarões, como é que, eu não vou chamar a esquerda, eu vou chamar os progressistas, como é que a democracia, o mundo democrático, pode se aproximar desse grupo, né, que é tão forte e que tem a sua cidadania e que se expressa, né, que é o grupo evangélico, esse segmento, que cresce e que ainda não é maioria. Né, o João trouxe isso muito interessante, mas que tem projeções para se tornar a maioria naquele que já foi o maior país católico do mundo. Né? Então, me parece que o erro fatal seria isolar e combater. A ideia é que haja canais de diálogo, como sempre houve até 2002, e depois isso foi se desgastando, né? Mas se acentuou depois de 2018. Como trazer essas pessoas, como falar, é possível o diálogo com grandes lideranças, ou seja, assim como Silas Malafaia, que é uma grande liderança desses grupos, embora a imagem dele seja mais grande do que realmente ele é como líder, né, pensando no próprio ministério dele. Mas ele se tornou um símbolo do bolsonarismo. É possível, por exemplo, que o mundo democrático ele tenha uma liderança de expressão dentro do universo evangélico que também seja um líder? Não como, por exemplo, né, o pastor Henrique Vieira, que faz um trabalho excelente, mas é de pouca expressão no mundo evangélico, e vários outros que tem aí, né? Mas alguém grande, né? E também, já vou aproveitar e me estender, né? Eles têm figuras, né? Esse pessoal da extrema-direita, muito ligadas, umbilicalmente ligadas já, como o João citou, a Damares Alves, o próprio Nicolas Ferreira, que é uma cria do Valadão, do André, né? Valadão, e tantos outros que passam por lá e tal, a própria Michele, né? Talvez seja a figura máxima, mas digamos o mundo democrata, né? Eu penso na Benedita Silva, mas a Benedita Silva está, digamos, numa outra geração. Tem a Marina, mas a Marina ela não, digamos, também não se utiliza, né? Não utiliza o debate, digamos, evangélico, religioso, alguma coisa assim, para fazer o debate político, né? Quem são essas figuras? Quer dizer, quem no fundo quem vai poder conversar de igual para igual no mundo do evangelho, né, no universo evangélico, como, por exemplo, a Michele Bolsonaro, né? Como que pode-se avançar no diálogo com as igrejas? Pedro, você guardou para mim duas perguntas muito difíceis. Essa, em particular, talvez seja a mais difícil delas, e é certamente a pergunta que João César, que eu e que muitos que estudamos esse assunto gostaríamos de poder responder na ponta da língua, mas é um esforço inglório, muitas vezes. João e eu, inclusive, estivemos lá num grupo de trabalho do Ministério de Direitos Humanos do ano passado, com o ministro Silvio Almeida, tentando pensar exatamente em soluções para combater o discurso de ódio e extremismo no Brasil, dada a explosão de violência simbólica, inclusive, que a gente estava vendo acontecer ao longo aí do bolsonarismo, nutrida por ele, mas que também transbordou para o governo Lula, e são questões que a gente também não conseguiu responder de maneira direta, né? São problemas sobre os quais a gente vai ruminando por muitos e muitos anos, talvez, até conseguir chegar a alguma resposta. Eu vou te responder, mas eu quero primeiro dar um passinho para trás para falar de duas coisas que o João muito bem colocou, complementando, de alguma maneira, a cronologia que ele traz. A primeira é o Nicolas Ferreira, e eu quero aqui fazer uma espécie de reconhecimento. É difícil, quando a gente pensa, né, no Nicolas, por exemplo, como um adversário político, né, de campos opostos da política, é difícil reconhecer alguma virtude nas pessoas, né, que estão do outro lado da trincheira. Mas o Nicolas é um sujeito que tem uma oratória, uma capacidade de expressão política realmente fora do comum.
muito mais do que qualquer outro deputado bolsonarista que eu conheça. E acho que o que torna o Nicolas uma figura tão singular dentro do bolsonarismo é que ele não é só fruto, ele é também, e talvez sobretudo, mas ele não é só fruto da Igreja Batista da Lagoinha, de André Valadão, de Márcio Valadão. Ele carrega consigo uma tradição pentecostal, que me parece clara e muito, muito poderosa dentro da formação política dele, mas ele também é um olavista. Olavo de Carvalho nunca gostou dos evangélicos. Olavo de Carvalho, inclusive, no auge da sua grande crítica à cultura brasileira, né, à imbecilidade da cultura brasileira, como ele chamava, ele costumava se referir a evangélicos como evangegues, que é a pior definição, é a coisa mais abjeta que eu consigo pensar. A gente fala muitas vezes em, né, crentefobia no Brasil, porque existe, de fato, uma dificuldade muito grande da própria esquerda em estabelecer pontes e diálogo com a comunidade evangélica, ou as comunidades evangélicas no plural, mas quem fazia a demonização do lado da extrema-direita aos evangélicos era o próprio Olavo. E o Nicolas conseguiu furar uma bolha importante nesse sentido. É claro que antes dele vieram Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que também são evangélicos, e que já tinham uma relação ali de proximidade política com o Olavo, mas o Nicolas é, eu diria, o primeiro grande olavista que não vem do campo católico integrista ou tradicionalista. Ele é um olavista que vem do campo evangélico, ele consegue reunir duas visões de mundo que são, em muitos sentidos, antagônicas. Então, a narrativa que ele constrói, ajudada por uma grande oratória, que ele tem de fato, eu acho que o coloca, o posiciona muito bem como o futuro da extrema-direita brasileira. E lembrando também, para complementar, que a extrema-direita ela conseguiu atingir uma camada de jovens, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, que tem não só produzido uma grande adesão de pessoas muito jovens a movimentos de extrema-direita, eles viraram modinha de alguma maneira, mas também tem produzido lideranças muito jovens. Muito mais jovens do que a média de idade da esquerda, que virou, em muitos lugares, uma espécie de gerontocracia. Então, o Nicolas ele tem essa característica, ele tem esse traço. E ele é Caleb, como o João César falou, ele está se posicionando para poder, ele sim, né, cruzar os mares. Ele sim ter essa perspectiva da liderança do futuro. E tem uma questão da cronologia que eu gostaria de complementar, mas que eu acho também muito interessante, até porque eu comentei do Nicolas, que foi o ano de 2016. Bolsonaro nunca falou de Deus no plenário. Ele não estava se importando com isso. Bolsonaro se criou como um deputado corporativista, primeiro vereador, depois deputado federal, corporativista, defendendo aumento de salário para militar, defendendo privilégio para militar e, eventualmente, o retorno dos militares ao poder. Era basicamente o que ele fazia. Apologia à ditadura militar, no 31 de março fazia um discurso bombástico, fazia ali a sua pirotecnia pessoal. E o Bolsonaro começa muito lentamente a se apropriar de motivos religiosos, justamente ali naquela virada de 2014 para 2015, principalmente porque ele percebeu o potencial da base evangélica que vinha se formando pós-2014 na Câmara dos Deputados. Então, ele e o Marco Feliciano andavam juntos, ele e o Marco Feliciano tinha ali uma perspectiva de eles intercalarem-se na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. O discurso que alçou o Bolsonaro, a condição de político que fascinava um pedaço da opinião pública, foi um discurso que ele fez na sua candidatura para presidente da Comissão de Direitos Humanos, em que ele fala barbaridades do tipo: a única coisa que presta no Maranhão é o presídio de Pedrinhas, onde estava acontecendo um massacre dia após dia, de gente sendo degolada. Então ele construiu a sua reputação em cima disso. E é curioso porque logo depois desse movimento de lançamento da sua candidatura, ele começa a falar de Deus.
ele começa a evocar temas religiosos no seu discurso. Ele já havia se casado com uma evangélica, Michele Bolsonaro, um ano antes, e ele vai, então, incorporando de maneira profundamente estratégica no seu discurso esses elementos religiosos. Por que eu falei 2016? Porque é naquele ano, em maio daquele ano, que o Bolsonaro faz uma viagem a título de missão parlamentar, o que a gente sabe que é uma bobagem, ele faz uma viagem para Israel. E nessa viagem para Israel, amplamente divulgada nas redes sociais, em que ele levou os filhos, inclusive, e tal, ele vai ser batizado pelo então presidente do seu então partido PSC, Partido Social Cristão, o pastor Everaldo, que havia disputado a eleição de 14 e teve uma votação medíocre, mas que estava ali preparando o terreno para que o Bolsonaro pudesse ser o novo representante, o novo porta-voz da nação evangélica. Ele é batizado no Rio Jordão em maio de 2016. À época eu escrevi, inclusive, um artigo para a Folha em que eu falava isso, né, das viagens do Bolsonaro como candidato. Foi nessa, inclusive, para Israel, em que ele, pela primeira vez, enuncia de maneira clara que ele seria candidato em 2018 à presidência da República. Ele não se converteu evangélico, a rigor. Ele sinaliza para a nação evangélica, mas ele se mantém católico. E o fato de ele conseguir fazer essa ponte entre católicos e evangélicos, e, claro, espíritas e outros grupos de matriz cristã, espíritas, aliás, que foram significativos 10% da manifestação do dia 25, Bolsonaro ele consegue construir um amálgama religioso que um dos maiores estudiosos sobre a questão evangélica, chamado Paul Freston, que é inglês, mas mora no Brasil há muito tempo, ele definiu como pancristianismo. Bolsonaro não é um presidente evangélico, não é um presidente católico, não se arvora a representar nenhum desses dois lados, ele é um presidente pancristão. E nesse arranjo pancristão do Bolsonaro, ele conseguiu uma coisa que nenhum outro candidato conseguiu na história. Pedro mencionou Marina Silva, teve o pastor Everaldo, Benedita da Silva no passado, nem o PT. O Bolsonaro conseguiu juntar um desejo conservador que vem da matriz católica, que, aliás, já implementava a teologia do domínio antes dela ter esse nome, né? Os católicos sempre tiveram uma perspectiva de controle político desde a fundação da igreja, mas o Bolsonaro também consegue trazer essa dimensão evangélica para muito perto de si, e esse amálgama que ele consegue construir, a gente pode chamar, sem dificuldade analítica, de nacionalismo cristão. O que junta católicos e evangélicos e outros grupos cristãos em torno do Bolsonaro é a perspectiva não só do controle político, do domínio político, como o João César bem explicou, mas também a perspectiva de redefinição da identidade nacional brasileira, em que, para ser brasileiro, antes de qualquer outra coisa, você tem que ser cristão. E aí a gente continua na linha do tempo. Em 2017, na Paraíba, Bolsonaro faz um dos seus primeiros discursos de pré-campanha, em que ele sobe num carro de som e diz o seguinte: o Brasil é um país cristão, não tem mais essa historinha de Estado laico, não. As minorias devem se curvar às maiorias. Ou bem elas se adaptam, ou elas desaparecem. E esse discurso do Bolsonaro, em fevereiro de 2017, em sequência à sua conversão parcial ao evangelismo no ano anterior, mostram muito bem que a leitura que ele traz é justamente a do nacionalismo religioso ou do nacionalismo cristão. É o fio que, de alguma forma, une todas essas expectativas religiosas, essas visões de mundo, né, numa coisa só, num projeto só de poder político. Pois bem, como é que se resolve isso? Eu acho que a primeira coisa, o mais fundamental e talvez o mais difícil, é a gente investir pesadamente na educação cívica das pessoas. O que eu quero dizer? Não interessa se a pessoa é evangélica, é católica, é ateia, é judia, é muçulmana, não importa muito pouco. Se a pessoa tiver acesso, na sua infância, a um conjunto de ideias que balizem a sua ação política como cidadão, quando elas crescerem,
isso já pode, de alguma forma, eliminar todo esse ranço autoritário, esse ranço teocrático que muitas vezes fica no discurso religioso e que contamina a cabeça das pessoas. Educação cívica, não é educação moral e cívica da época da ditadura militar, não. Educação cívica é dizer o que significa democracia, é dizer a importância do Estado laico, mas um Estado laico que respeite a pluralidade religiosa, a importância de se criarem instituições que preservem o direito das minorias e não só da maioria. Porque a sensação que eu tenho, Pedro, João e André, é que um dos grandes segredos do sucesso do Bolsonaro é que ele foi capaz de deturpar deliberadamente a maneira como as pessoas constroem a sua própria ideia de democracia. Se você for a manifestações bolsonaristas como a do dia 25 e perguntar para qualquer um ali, você defende ditadura? A pessoa vai dizer não. O que eu defendo é democrático. Eu defendo a liberdade, eu defendo que meu presidente possa ser candidato de novo, porque ele sempre atuou dentro das 4 linhas da Constituição. A ditadura verdadeira é a da toga, a ditadura da imprensa, a ditadura do politicamente correto. Ou seja, existe um problema semântico gravíssimo que hoje nos acomete, que é a capacidade que o bolsonarismo teve de construir na cabeça das pessoas a ideia de que o que eles defendem é democrático, fundamentalmente. Ah, mas o Bolsonaro confessou crimes no domingo, na Paulista. Ele confessou crimes para fins puramente legais. Agora, para os seus apoiadores ali, nada do que ele disse foi confissão de crime. O que ele fez foi tensionar continuamente as instituições, como ele sempre fez, de maneira velada agora, talvez um pouco mais velada, mas ainda assim, porque é assim que ele opera. Como é que você resolve isso? Você tem que reeducar, e eu vou dizer isso com muito cuidado, porque eu sei que essas palavras são muito difíceis de a gente lidar com ela. Reeducar, por exemplo, parece campo de reeducação maoísta, não é disso que eu estou falando. Mas a gente tem que ensinar gerações vindouras, quem está chegando aí, que democracia é um negócio importante demais para a gente tratar com tanto desprezo e com tanta leviandade como a gente trata. Mas isso tem que ser um compromisso generalizado, isso tem que ser um compromisso das igrejas, tem que ser um compromisso das escolas públicas, das escolas privadas, isso tem que ser um compromisso coletivo. O problema é, e aí eu termino, passo a bola de volta para o João, como é que a gente consegue criar uma plataforma comum de entendimento cívico para que a gente possa conversar nos mesmos termos com as pessoas de quem a gente discorda, se o próprio governo que está no poder hoje, que eu apoiei desde o princípio, mas é um governo que não se dedica a construir essas pontes para começar um projeto de reconstrução cívica desse país. Então, eu tenho minhas dúvidas também sobre o quão possível é isso. Porque isso depende, sobretudo, de quem está no poder. E se a gente não aproveita a oportunidade, nesse momento histórico em que a gente conseguiu vencer a extrema-direita, e a gente está rezando para que a extrema-direita não volte ao poder, é nessa janela de oportunidade que a gente tem para trabalhar e para promover esse tipo de educação cívica, para transformar a nossa sociedade, para que a gente volte a ser brasileiro igual. A falar um com o outro como se todos aqui partíssemos da mesma base, da mesma premissa comum sobre o que a gente quer para a nossa sociedade. Mas é algo muito difícil e o caminho da radicalização, eu acho que é sempre muito problemático. E eu tenho sentido, muitas vezes, no campo progressista, que as pessoas estão apostando em insuflar radicalização em vez de minimizá-la. E a gente sabe que a gente luta muito mal nesse campo radicalizado. Não é bom, não pode dar bom. Né? Maravilha, obrigado, Casarões. O João César, o Casarões aqui, ele vai para diante da questão, né, como dialogar, vamos colocar assim, com os evangélicos de maneira geral, enfim, tá toda a argumentação na sua primeira fala. O Casarões, com a sua cabeça estrutural, né, ele diz, olha, nós precisamos pensar nas novas gerações, nós precisamos fazer educação cívica, nós precisamos pensar nas crianças, enfim. Pensando numa coisa, João, eu faço essa pergunta aqui de uma maneira, já sabendo que é uma pergunta que não
não tem muita resposta, né? Mas para a gente pensar junto, né? O fogo está queimando, né? Pensando no sentido de evitar novos incêndios, como o Casarões faz muito bem, mas no sentido assim, a labareda está alta, quer dizer, como é que nós vamos conversar com esses que aí já estão? Percebe? Quer dizer, que são quase 1/3 da população. E que cada vez mais estão com os olhos, como você definiu muito bem, né? Foi antes que tudo esse ato, não foi um ato bolsonarista, não foi um ato neopentecostal. Como é que nós vamos criar, digo, a democracia, né? Casarões fala muito bem, diálogos hoje, né? Com esse universo, com esse cosmoverso tão importante na política brasileira e na sociedade. Bom, primeiro deixa eu dizer que eu acho que a reflexão no Casarões foi brilhante. É interessantíssimo o Casarões, eu nunca tinha pensado nisso. Mas realmente o Olavo de Carvalho era um católico tradicional, tradicionalíssimo, e tinha um profundo desprezo por quem não fosse católico e um desprezo ainda maior pelos evangélicos. E o Nicolas Ferreira, de fato, é essa junção inesperada. Ele é um discípulo dileto de Olavo de Carvalho, conheceu pouco Olavo de Carvalho, mas teve contato e foi reconhecido, e boa parte do que ele diz é evidentemente extraída diretamente dos ensinamentos do Olavo de Carvalho. E, ao mesmo tempo, ele é um pentecostal. Então, de fato, ele reúne duas pontas que, em princípio, não seriam facilmente associáveis. Eu não havia pensado nesse ponto. Isso é interessantíssima observação, Casarões. Olha, Casarões, Pedro, André, eu vou propor algo para a nossa reflexão. Vou aqui pensar em voz alta. De fato, ninguém tem essa resposta. Se nós tivéssemos, seria como acertar na Mega Sena. Em 1808, quando a família real veio para o Rio de Janeiro, havia uma impossibilidade logística. O Rio de Janeiro era uma vila, não era uma cidade urbanizada. Não havia os mínimos equipamentos urbanos, não havia instalações sanitárias, não havia instalações sanitárias públicas. As pessoas se desfaziam dos seus excrementos na rua. Havia poucas casas realmente confortáveis, era um vilarejo. Quando a família real portuguesa chega em 1808 e surge um problema de imediato. Onde a corte residirá? O Dom João VI teve uma brilhante ideia. Ele simplesmente requisitou as melhores casas do Rio de Janeiro. Em troca, ele oferecia por vezes títulos, o que causou uma inflação nos títulos que eles perderam valor. Mas o mais importante é que o pânico dos cariocas, na época, era acordar e encontrar inscrita na sua porta 2 letras, PR, propriedade real. Eles tinham que de imediato deixar a casa, que seria então ocupada por um membro da corte portuguesa. E não se sabe ao certo quantos vieram, mas calcula-se entre 15 a 30 mil. Vocês podem imaginar o que aconteceu. O povo, muito rapidamente, traduziu o PR. O PR não era propriedade real. O PR era põe-se na rua. Boa parte da história brasileira, ainda hoje, oscila entre a propriedade real e o põe-se na rua, isto é, entre uma certa formalidade de caráter jurídico e uma prática muito violenta, por vezes selvagem no cotidiano. Veja o caso do Rio de Janeiro. Pesquisas muito sérias apontam que 59% dos fluminenses, ou seja, não apenas dos cariocas, mas de todo o estado do Rio de Janeiro, vivem em áreas controladas ou pela milícia, ou pelo narcotráfico, ou pelo narcotráfico associado a denominações neopentecostais, o tenebroso complexo de Israel. O que isso quer dizer na prática? Isso na prática quer dizer que no Rio de Janeiro, 59% da população nunca viveram no Estado Democrático de Direito. Que mesmo no período áureo do governo Lula, o segundo governo, quando o salário mínimo quadruplicou, houve um ingresso notável na universidade pública, houve um conjunto substancial de melhorias no cotidiano das pessoas. Essas melhorias tinham um limite muito claro. Se você melhorasse muito a sua casa, se você adquirisse muitos eletrodomésticos geralmente novos, você pode perdê-los de imediato para um narcotraficante ou para um miliciano. Isso quer dizer, Casarões, que a educação cívica relativa à democracia não pode deixar de reconhecer que uma parte considerável dos
neopentecostais que não têm apreço pela democracia, ou que não têm apreço pelo caráter formal de uma democracia, que apenas significa que a cada 2 anos é obrigatório ir às urnas, mas que no seu cotidiano não encontra de fato nada que recorde um Estado democrático de direito. Veja, a Elizabeth Bishop escreveu um livro para aquela revista Time, e era um livro chamado Brasil, era uma introdução ao Brasil. Ela depois pediu que o livro nunca mais fosse publicado, porque o livro podia ser compreendido como, por vezes, favorável à ditadura militar. É da década de 60 o livro. Mas tem uma página que eu nunca esqueci, que ela diz assim: ainda hoje me surpreende ver os cariocas nas filas dos bondes. Filas intermináveis para um transporte público caro e ineficiente. Em outros lugares do mundo fariam uma revolução por dia. Vê-los tomar o transporte a cada dia passivamente é algo que eu nunca entendi. Casarões, isso é década de 60. Não mudou. Mas não é que o povo seja passivo. Num livro brilhante, A Razão dos Centavos, do Roberto Andrés, ele situa 2013 num projeto de longa duração. E ele mostra algo que eu jamais havia pensado. Não sei se vocês leram o livro, realmente é muito, muito impressionante. Ele mostra que a cada 15, 20 anos, desde o segundo reinado, há em todo o Brasil insurreições relacionadas ao transporte público. Por quê? Porque o transporte público é o nó górdio da desigualdade. Porque nas áreas urbanas, o trabalhador sempre é expulso dos locais nobres próximos ao trabalho, vai para muito longe, e a vida dele se torna um inferno cotidiano. Porque para quem mora em Campo Grande e trabalha em Copacabana, são pelo menos de 4 a 6 horas por dia dentro de um ônibus. 4 horas com sorte, 6 horas o mais usual. Pedro, não há democracia que sobreviva. Então, eu acho que realmente preciso reconhecer que muitas vezes, ao tratar dos evangélicos, nós generalizamos excessivamente. Por exemplo, os batistas chegaram no Brasil no século XIX. Os presbiterianos têm uma longa tradição de contribuição teológica. Foi um reverendo presbiteriano, o Jaime Wright, que participou do culto ecumênico em 1975 com Henry Sobel e o Henry, não é? Henry Sobel, o rabino, e o Dom Paulo Evaristo Arnes. E o Henry Sobel teve uma extraordinária coragem. Ele se recusou a não permitir que o corpo do Vladimir Herzog não fosse enterrado na parte nobre do cemitério judaico. Na tradição judaica, um suicida não tem direito a essa parte do cemitério. O Henry Sobel desafiou a ditadura e o Vladimir Herzog teve um enterro digno. E a missa ecumênica foi a primeira resistência, o retorno da resistência da sociedade civil à ditadura militar. E o Jaime Wright foi a espinha dorsal, junto com Dom Paulo Evaristo Arnes, do projeto Brasil Nunca Mais, lançado o livro em 1985. Aos metodistas, que têm uma longa tradição acadêmica, aos testemunhos de Jeová, que estão desde o início do século XX no Brasil, aos neopentecostais. Mas mesmo no templo daquele pastor de cujo nome não me quero acordar, aquele pastor que pede cartão de crédito, mas diz que se não der a senha não entra no paraíso, mesmo no templo deste pastor, quando o fiel ingressa, ele sabe o nome do fiel, da esposa, dos 2 filhos. Quando ele entra nesse templo, essa família tem agora, pela primeira vez na sociedade brasileira, é que nós somos de classe média, isso não parece tão importante, mas eles têm pela primeira vez na sociedade brasileira nome próprio, sobrenome, apelido carinhoso. Eles possuem pela primeira vez, vamos falar uma palavra elegante, network. Se você é um eletricista, você é um excelente eletricista, você ganha de imediato de 3 a 4 mil pessoas como clientes potenciais. Se a sua esposa é costureira, boleira, quituteira, a vida muda. Casarões, eles têm o que nós temos. Contatos no mundo. Eu vou para Lisboa, vou lançar livro. Me convidam para uma universidade, para outra. O povo brasileiro não tem network.
A vida é uma sucessão de agoras, desconexos. Mesmo no tempo do Marco Feliciano, falemos o nome, mesmo no tempo do Marco Feliciano, aqueles milhares de fiéis encontram algo que nunca encontraram no Brasil. Ali, casarões, há uma democracia. Nos sábados à noite, há um culto especial, de graça, em que tem o cantor gospel, que todos querem escutar, o Anderson Freire, imaginemos. Há o pastor ou a pastora, cuja palavra todos desejam ouvir. Nos domingos de manhã, tem o café da manhã no templo. Eu moro em Copacabana, muitas vezes, durante a semana, param ônibus velhos da Zona Oeste. Descem pessoas que, pela vestimenta, é claro que são neopentecostais, vão conhecer a praia pela primeira vez, porque o tempo trouxe. Percebe? O que eu quero dizer, casarões, é que nós precisamos, com enorme honestidade intelectual, dizer que a nova república, que tem enormes qualidades, meu Deus do céu, é a primeira vez em toda a história do Brasil que há 10 eleições seguidas sem pronunciamento militar. Não é pouco no Brasil. É a primeira vez na história do Brasil em que houve um plano econômico que realmente acabou com a hiperinflação. E nós temos uma moeda estável, isso não é muito. Então, a nova república fez coisas muito importantes, mas a nova república falhou solenemente em tornar a democracia uma experiência do cotidiano. Por isso, quando um líder populista de extrema-direita fala em democracia, que na verdade o conceito do Bolsonaro é a democracia majoritária do Viktor Orbán, que é o oposto do que nós acreditamos por democracia. Para nós, democracia é um regime que salvaguarda o direito da minoria, a tal ponto que os parlamentos democráticos modernos, todos, possuem um instrumento, que é o da obstrução. Porque se a minoria não pudesse obstruir uma pauta, a maioria seria uma arthur-lirianização do parlamento mundial. Não é desejável, porque haveria sempre um trator. Então, a maior democracia majoritária para o Viktor Orbán é o que o Bolsonaro disse. Somos maioria. É o que a teologia do domínio propõe. Eles se consideram democratas. Eles são maioria. Então, quem não é maioria tem que se adaptar ou desaparecer. Então, a reflexão que eu deixaria, casarões, para o final, estaria outra conversa. É que eu acho que nós precisamos realmente, o governo precisa, nós precisamos, no espaço público, dizer o seguinte: compreendo a razão pela qual 40 milhões de evangélicos não têm apreço pela democracia como nós possuímos. Esse desapreço se relaciona a um cotidiano muito bruto. Casarões, o cotidiano brasileiro é brutal. Brutal. Às vezes eu converso com colegas que trabalham fora do Brasil, eles não acreditam no nosso cotidiano no Brasil. Simplesmente deslocar-se da casa para o trabalho, ou seja, para a universidade, é uma aventura. O nosso cotidiano... Mas imagine para esses 40, 45 milhões de evangélicos, o cotidiano deles não é brutal, é selvagem. Então, vou terminar por aqui. O que eu quero dizer, o Brasil segue ainda entre propriedade real, forma jurídica, puro eufemismo da brutalidade do cotidiano, ponha-se na rua. E na história deste país, o povo sempre foi posto na rua. Não é surpreendente que eles não tenham esse apreço que nós temos pela democracia. Nós precisamos encontrar um meio termo. É preciso políticas públicas de educação cívica, é importantíssimo, mas políticas públicas que reconheçam com enorme honestidade intelectual. Por exemplo, seria importante que o PT reconhecesse com enorme honestidade intelectual. Houve avanços excepcionais, especialmente nos 2 primeiros governos do Lula. Houve avanços que nunca haviam existido na história da República Brasileira, não é pouco. Mas no que se refere a tornar a democracia uma experiência do cotidiano, como é comum nos países europeus, nos Estados Unidos, isso nós nunca conseguimos. Excelente, André. Vamos colocar nossa comunidade aqui, por favor, fazer nossas perguntas. Vamos lá. Fantástica a live, hein, Pedro? Tem uma coisa que o bolsonarismo fez foi descobrir o professor João César. Viu? Se não fosse o bolsonarismo, talvez eu nunca tivesse descoberto. A única coisa que presta nesse negócio. Mas vamos lá. Temos aqui algumas participações e perguntas.
André, eu vou mandar para você os meus livros sobre Machado e Shakespeare. Me mande seu endereço. Eu só tenho um livro do senhor sobre bolsonarismo. Esses eu estou brincando. A pergunta da Silva já foi respondida, né? Mandou R$50. Deise Ribeiro mandou R$5. Por que as igrejas evangélicas estão recebendo a polícia no turno de trabalho? Não sei se vocês viram, em Brasília teve isso. Ano passado, acho que em São Paulo teve isso também. Não lembro se no estado ou se na cidade. Um comentário bem rápido, André, para juntar com o que o Casarões intuiu, acho que de maneira brilhante. Casarões, olha que a partir do que você disse, olha que interessante. Você sabe quem ofereceu em 2019 um curso gratuito para todas as polícias militares do Brasil? Olavo de Carvalho. Então, entre Olavo de Carvalho e Igreja Neopentecostal. O líder é claramente Nicolas Ferreira. Acho que é uma intuição muito boa. Sim. Temos aqui o Ivo Zimmermann também mandou R$5. As falas do pastor Henrique Vieira não seriam as respostas? Por que o governo não usa uma fala assim? O que mais temos aqui? Alguns comentários aqui do João Cavalcante. Deixa eu não perder, cair Cavalcante, senão ele fica bravo comigo. João César. Por que não se faz relação política entre o neoliberalismo e os evangélicos? Não se coloca claramente que essa força política defende uma política econômica anticristã? Aí temos aqui também da Rosemary. Só aqui, né? O João acabou de fazer isso, né? O neoliberalismo, que é a falência do Estado e, portanto, da democracia, a Igreja Evangélica tomou o lugar de assistência social, né? É lá que quem é abandonado, né? Como no exemplo que ele dá das estradas, pelo Estado, encontra algum amparo. Lá ele tem nome, lá ele tem apelidinho carinhoso, lá ele tem network. E mais que isso, né? O Gessé diz muito bem, né? Eu gosto, o Gessé Souza, né? É o trabalhador que ele é filho da humilhação. Ninguém no trabalho, ele é uniformizado, ninguém olha para ele, ninguém dá bom dia, ninguém pergunta como é que ele está, ninguém oferece um café. Na igreja, não. Na igreja ele pode tudo. Na igreja ele é filho de Deus. Deus olhou para ele. Imagina, o filho de Deus morreu por ele. É um discurso de empoderamento que ele jamais teve na vida, muito poderoso. Você nasceu para dar certo, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser grande, você nasceu para ser forte. Então, Casarões conhece de dentro esses discursos, né? Eu sei que o João também, e isso está sendo falado todos os dias. Então, isso mexe com a estima, né? Também. Pedro, se me permite, acho que tem uma outra coisa que complementa o que você acabou de dizer, que é o seguinte: acopla ao discurso do domínio, que o João deu essa aula para a gente, o discurso da teologia da prosperidade. Ou seja, de alguma maneira, as igrejas evangélicas, sobretudo pentecostais e neopentecostais, elas foram capazes, ao longo dos últimos, digamos, 20 anos, de se apropriar ou de capitalizar em cima de ganhos sociais e de avanços econômicos que não foram proporcionados pela igreja, mas que foram, de alguma forma, mantidos. A questão da rede é muito importante, como o João colocou, porque são pessoas que, às vezes, estavam na classe D e subiram para a classe C. E a vida delas melhorou de maneira muito significativa, de modo que elas já iam à igreja, muitas vezes, elas começaram a, então, ganhar mais dinheiro, a prosperar, e, em vez de atribuir a responsabilidade dessa prosperidade às políticas sociais do governo, elas começaram a atribuir isso a um dado de fé puro, porque motivados, obviamente, pela fala do pastor, segundo a qual foi a fé que levou à prosperidade, não o Estado que levou à prosperidade. Então, acho que tem um movimento também, não só, como o João bem colocou, da ausência da democracia real na vida das pessoas, mas houve também uma espécie de, como é que é a expressão? Roubo de protagonismo, né? Roubou-se, de alguma forma, o protagonismo do Estado, muitas vezes na promoção dessas políticas sociais, para dizer, não, se você se deu bem na vida, meu amigo, é porque você está vindo aqui, é porque você faz parte dessa comunidade, é porque você tem fé em Deus. E, obviamente, isso cria também condições para que você vá, aos pouquinhos, minando o papel do Estado e tudo mais. Tem uma questão interessante sobre o neoliberalismo que foi perguntado aí, que eu acho crucial, que é o seguinte: existe na teologia da prosperidade toda a questão do empreendedor, do empreendedorismo, do pequeno empreendedor, ou seja, de alguma maneira,
não só se rouba o protagonismo, mas também se quer deslocar a capacidade de geração de riqueza e de produção da prosperidade para o próprio indivíduo, né? Esse é um discurso muito consolidado, né, em determinadas vertentes, sobretudo neopentecostais, a ideia de que o Estado vai fazer por você. Quando, por exemplo, a Fundação Perseu Abramo do PT descobriu que uma parcela significativa dos jovens periféricos de São Paulo era liberal, era de direita, porque acreditavam numa economia liberal, e as pessoas se chocaram à época, quando saiu essa pesquisa, isso está muito relacionado a essa dinâmica da própria igreja. São pessoas que são ali programadas dentro da sua narrativa religiosa a empreender, a buscar prosperidade, pela via da fé e pela via dessas conexões. Então, acho que isso tudo, de alguma forma, se casa, né, orna em conjunto aí com aquilo que a gente estava discutindo antes e, enfim, torna o desafio ainda mais significativo, né, para a gente que quer entender e quer, de alguma forma, reverter esse processo. Perfeito. E aqui também tem um comentário, olha, que vai de encontro um pouco à tua fala, né, Casarões? A questão dos conselhos tutelares, né? Que foi uma coisa uma batalha aqui, enfim, importante também, né? O que mais, André? Vai lá, só um último comentário muito rápido. A teologia do domínio, ela tem algumas vertentes e algumas traduções mais contemporâneas. Tem um cara chamado Johnny Enlow, que foi um dos caras que professaram lá a teologia dos Sete Montes, né? Ou das Sete Montanhas, e que dizia basicamente o seguinte: acho que o fim o João César colocou muito bem, o fim é a dominação política, mas a ocupação dos espaços de poder político, ela só é possível, ao fim e ao cabo, se você ocupar outros tantos espaços da vida coletiva, como educação, a imprensa, a cultura, né? Então, você tem uma série de outros âmbitos, são 7, na verdade, que eu posso aqui passar rapidamente, né? Imprensa, o governo, a educação, a economia, a religião, a celebração e a família. E esses 7 espaços, eles vão sendo, de fato, ocupados pelos evangélicos dentro dessa lógica, né? Você tem canais de televisão evangélicos, você tem, hoje, cada vez mais, uma cena cultural, musical, voltada, né, para o público evangélico, mas que transborda, muitas vezes, na cultura mais ampla. Então, acho que isso tudo vai fazendo parte dessa busca de ocupação de espaços, e as polícias são um lugar onde os evangélicos começaram a ocupar de maneira muito, muito visível, os conselhos tutelares a mesma coisa, muitas carreiras da magistratura a gente vê a mesma coisa acontecendo, aos poucos. Esse é um processo que leva uma geração ou duas, né? Então, aos poucos a gente começa a ver juízes evangélicos, você começa a ver servidores públicos evangélicos de alto cargo, a gente começa a ver poucos ainda, mas diplomatas evangélicos, militares evangélicos, o que não quer dizer absolutamente nada para além do dado demográfico de que os evangélicos representam 30% do Brasil, mas também pode significar, dependendo do uso que se faça disso, né, uma mudança importante na maneira como a gente concebe a nossa estrutura do Estado como um todo. Excelente. Está mutado, André. Deixa eu pegar aqui onde é que da Rosemary Rocha aqui. A metade das professoras da minha escola pensam igual as tias da Avenida Paulista. Isso não é um problema sério? Não sabem o básico da história do Brasil. Aí também temos aqui do Ângelo Brigato. Como a mobilização das Forças Armadas cruza com o projeto neopentecostal? Como ambos se relacionam com neoliberalismo, capitalismo? Aí tem também um pessoal 10,90 do Contraponto Cerrado. Muito obrigado pelo sticker. E da Guta também, Regache, que também mandou. E ela fez uma pergunta também sobre a Michelle, se a gente acha que ela será candidata, uma das forças políticas do futuro. Maravilha. Então, vamos deixar a primeira questão aí para o João e a segunda para o Casa. Essa aí depois. A primeira questão lá para a gente ficar no debate aí. Por favor. Isso, André. É uma boa pergunta, hein, Ângelo? Obrigado.
As Forças Armadas no Brasil, tradicionalmente, sempre foram aliadas do catolicismo, mais tradicional, mais conservador. Não é muito evidente a relação das Forças Armadas com o movimento neopentecostal. Já não é o caso das polícias militares, porque no caso das polícias militares, o recrutamento é feito na mesma demografia em que, em geral, as igrejas neopentecostais triunfam nas comunidades e nas periferias. Então, geralmente, são pessoas oriundas do mesmo meio. E isso ajuda a compreender por que nas polícias militares têm ocorrido fenômenos como o que nós vimos esta semana agora, na Polícia Militar do Distrito Federal, em que um coronel levou a tropa inteira para um culto na Igreja Universal do Reino de Deus. Foi um pouco mais escandaloso, porque foi filmado, houve advertência, parece que haverá uma punição. Mas isso já está acontecendo em São Paulo com muita frequência. Aliás, recordemos, dentro desse tema, que houve uma tentativa do governo Bolsonaro com o primeiro líder do governo Bolsonaro na Câmara. Me ajuda a recordar. O nome dele era Vitor Hugo, não era? Era um coronel da PM. Se vocês se recordarem... Major, se não me engano. Major, obrigado. O Major Vitor Hugo, não é? O Major Vitor Hugo apresentou um projeto de emenda constitucional que transferia as polícias militares para a federação, renovava a carreira das polícias militares, que hoje o posto máximo da polícia militar é o coronel, ou o comandante-geral da polícia militar, que é sempre um coronel. Então, o posto máximo da polícia militar é coronel. Daí a importância também do Supremo Tribunal Federal recentemente ter criado jurisprudência para condenar coronéis da polícia militar, é o equivalente a condenar general, almirante, brigadeiro nas Forças Armadas, porque são os postos máximos. E as polícias... Então, o Major Vitor Hugo tentou transferir para a federação o controle das polícias militares e criar o cargo de general. É exatamente o que aconteceu no Chile. No Chile, as Forças Armadas comportam uma quarta força, que são os carabineros. O golpe contra o Allende começou com os carabineros, que seria o equivalente das nossas polícias militares. Na Bolívia, o golpe foi dado pelo equivalente brasileiro das polícias militares. O equivalente, não é igual, mas pelo equivalente brasileiro das polícias militares. E o golpe na Bolívia prosperou pela omissão das Forças Armadas. O Tarcísio de Freitas acabou de realizar uma modificação estrutural importante na Polícia do Estado de São Paulo, que torna a Polícia do Estado de São Paulo muito mais favorável a ser manipulada numa tentativa de golpe do que ela era anteriormente. Então, menos do que as Forças Armadas, em relação ao neopentecostalismo, e gostaria de ouvir o Casarões, o André e o Pedro sobre isso, eu me preocuparia menos com as Forças Armadas, sobretudo nos altos escalões, eu me preocuparia mais com as polícias militares estaduais. Nas polícias militares estaduais, a teologia do domínio tem feito um autêntico banquete, tem conquistado de coronéis aos postos menos importantes de uma forma muito impressionante. Isso já ocorre de maneira acentuada em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Maravilha. Casarões, por favor, a nossa última questão aqui, que você está no fuso horário, e aí a gente já vai... Bom, obrigado pela pergunta, Guta. É difícil dizer se a Michelle vai ser candidata, porque, primeiro que a gente tem que presumir aqui que a Michelle quer ser candidata, e é uma presunção que talvez agora esteja mais clara, a gente já possa, de alguma maneira, apostar que a Michelle quer e tem potencial para ser candidata, mas durante muito tempo foi muito mais uma especulação do que propriamente um dado da realidade. A gente viu a Michelle crescer muito do ponto de vista político nas eleições de 2022, em que ela passa a ter um protagonismo na campanha do Bolsonaro, principalmente para tentar se aproximar desse eleitorado feminino, evangélico ou não evangélico, branco ou preto e pardo, que o Bolsonaro ele próprio nunca conseguiu atingir. E especulou-se muito essa possível entrada da Michelle na política por causa de uma frase do Valdemar da Costa Neto,
quando Bolsonaro se tornou inelegível, em que ele sugeria que uma das possíveis substitutas, né, de uma eventual candidatura presidencial seria Michele Bolsonaro, dada a inelegibilidade do cônjuge. Né? É difícil dizer. Eu acho que potencial ela tem. E que agora já está claro que ela está sendo também preparada para isso, não tenho a menor dúvida. Agora, o grande problema da Michele, se comparada ao Jair, é que a Michele não tem essa qualidade pan-cristã que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro conseguiu, de novo, criar uma lógica muito mais nacionalista cristã do que propriamente evangélica na sua atuação política. Ainda que ele se juntasse muitas vezes com lideranças evangélicas, etc. A Michele já é muito mais marcadamente evangélica. E ainda que a gente entenda que isso possa ser algo bom para aproximá-la da população evangélica, essa redução da sua identidade política a um elemento religioso talvez seja um problema, né, um fardo do ponto de vista político e não o contrário. Então, eu acho que a Michele tem potencial, mas não diria que isso está definido, né, que está determinado que ela será candidata a qualquer cargo majoritário em 2026. Maravilha. André, nosso último quadro aí, por gentileza. Os nossos convidados já até sabem como é. Só agradecendo que chegou o último R$10 da Angélica Miranda, muito obrigado. Lembrando, né, gente, compartilhe essa live, levem a palavra, né, dessa live para as pessoas. Agradecer aos nossos convidados que ficaram até agora à tarde conosco. Nossa dica cultural, fico até envergonhado de dar alguma dica com o professor João César aqui, que eu fico até encabulado. Então, na verdade, não é nenhuma dica que eu não vi, mas minha mãe tem falado muito desse filme, muita gente falando sobre esse filme, Zona de Interesse, que é o filme sobre o Auschwitz, né, sobre o Rudolf, não lembro o nome que era o administrador de Auschwitz lá, e sobre a família dele, a convivência familiar dele. E fiquei muito interessado no filme, chama Zona de Interesse. Parece o nome de filme de thriller político do Ben Affleck, mas parece que é um filme muito bom. Então, fica aí a dica. Pretendo ver em breve. Mas tá nos cinemas, né, André, esse filme, salvo engano. Saiu agora, vai concorrer ao Oscar também. Essa uma coisa família, toda, né, que vive do lado eles não focalizam no campo de concentração, eles focalizam na rotina da família, né? Excelente dica, hein, André? Obrigado. O André aqui, nosso diretor. João e Casarões, comentários finais e uma dica cultural, por gentileza, já agradecendo imensamente esse profícuo debate aqui. Quer começar, João? Tá bom, agradecer também a oportunidade de diálogo, aprendo sempre muito com Casarões e com vocês, foi uma alegria. Essa série que a pessoa citou aqui, The Family, é muito recomendável, interessantíssima. Eu vou recomendar um livro que acabou de sair pela Editora Autêntica, que é um livro curioso, porque é do Sergei Guriev, do Daniel Treisman, Democracia Fake, a metamorfose da democracia no século XXI. É um livro bastante acadêmico em relação aos dados, mas que tem uma prosa deliberadamente ensaística, quase jornalística, porque apresenta essa metamorfose da tirania, segundo eles, é que o modelo da ditadura do terror que dominou o século XX foi substituído no século XXI pelo modelo da ditadura do spin, que nós poderíamos traduzir como ditadura da manipulação. E é exatamente o que nós conversamos sobre Trump, Milley, Bolsonaro, Viktor Orbán, que é um tipo de projeto autoritário que se baseia, sobretudo, na popularidade do tirano, porque aí quase que uma equação matemática. Quanto mais popular o tirano, mais autoritário ele pode sê-lo, sem parecê-lo, mantendo uma aparência de democracia. É um livro interessantíssimo e mostra que esse modelo, e isso para mim foi uma grande surpresa, ele foi gestado em Singapura, a partir da década de 60, quando o criador do Estado moderno de Singapura, que se escreve, eu vou mandar para vocês como se escreve, mas se pronuncia Lee Kuan Yew. Eu vou mandar aqui para vocês, para a audiência, porque ninguém jamais imaginaria Lee Kuan Yew no que vocês verão agora, que é este nome. Vocês podem mandar para a audiência.
ele, de fato, arquitetou um modelo de Estado autoritário que se torna sempre mais autoritário quanto mais bem-sucedido é em despolitizar a polis. Na despolitização da polis, um projeto autoritário se impõe, mas é um projeto que se afasta deliberadamente das ditaduras do terror dominantes no século XX e inauguram, embora seja também do século XX, foram a experiência em Singapura foi uma experiência determinante para o tipo de ameaça à democracia que vivemos hoje com o avanço transnacional da extrema-direita. Eu recomendo muitíssimo esse livro. Sergei Guriev, Daniel Treisman, Editora Autêntica. Fantástico. Casinha. Já está no meu carrinho de compra aqui, viu, João? Não, chega amanhã no Amazon Prime. Esse argumento é fascinante. É uma coisa que eu tive pensando nesses últimos dias. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, que é esse simulacro de democracia que se baseia em manifestação a favor, né? Essa necessidade permanente de mobilizar o grupo, e aí o número não importa, né? Se foram 185 mil, 1 milhão ou 30 mil, se você conseguiu consolidar a narrativa de que aquilo te dá força, né? Isso vai ser usado indefinidamente pelo líder de orientação autoritária. Eu queria recomendar uma série, né? O The Family é muito legal, o João já falou, eu vi que aqui no comentário apareceu, que é de uma seita, né? De uma seita que estava ali manipulando todos os presidentes que passaram pela Casa Branca, vários congressistas, de alguma forma, tinham que pagar pedágio para essa seita cristã, na verdade, e que tem ali uma história muito interessante por trás. Mas eu quero recomendar uma outra da Netflix também, chamada Vosso Reino, que é uma série argentina, que acho que em espanhol é El Reino, que saiu em 2019 e que tem justamente como mote a chegada de um pastor evangélico, uma espécie ali de Edir Macedo ou de Silas Malafaia à presidência da Argentina, por vias tortas. Ele era candidato a vice de um sujeito carismático, etc., que morre num atentado. Né, e a série começa a partir daí. Né, como que seria uma Argentina governada por interesses religiosos, sobretudo por interesses escusos de uma igreja em particular, que aí faz uma alusão a igrejas que a gente tem no Brasil, né, e aí conta a história toda do que seria a política argentina depois disso, com tons bem sombrios ao longo da série. Então, vale muito a pena assistir. É claro que é uma ficção inclusive com elementos ficcionais muito fortes ao longo da narrativa, mas que, de alguma forma, nos dá essa visão interessante do que poderia parecer o Brasil caso, de fato, fosse consolidada essa democracia lá, Handmaid's Tale, né, o conto da Aya, no caso do Brasil ou da Argentina. Enfim. Maravilhoso. Que privilégio, hein, André? Que honra, hein? Dois dos maiores pesquisadores e pensadores desse país aqui no mundo. Não vamos esperar um ano para tê-los aqui novamente, né, Pedro? Que privilégio. Vamos trazê-los mais cedo aqui. Mais cedo. João, você, sem dúvida nenhuma, mudou assim, a forma e a percepção de analisar a extrema-direita. Para mim, foi uma sacada, né, alguma coisa desse tipo. Tratar esse festival que teve aí na Paulista de, sobretudo, um show neopentecostal, né, uma reunião, uma agregação neopentecostal, antes que qualquer outra coisa. É admirável o seu trabalho, sua coragem, seu empenho, seu esforço. Você faz um papel público aqui destemido e com consistência, que é muito difícil. Né? E você consegue fazer isso aqui. Então, você é muito importante para o debate público. Obrigado. É uma honra aqui. Eu e o André somos fãs do seu trabalho, né? Admiradores. É uma honra ter você aqui. Muito obrigado, viu, João? Não, puxa, muito obrigado. Eu nem sei o que dizer agora, eu fiquei até sem graça. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, André. Uma alegria rever o Casarões. Muito obrigado, Pedro, pela gentileza. Volte mais vezes. Muito obrigado. O Casarões é uma referência máxima, né? O Casarões a gente trabalhou muito tempo junto, tá sempre trabalhando, é um amigo do coração. Minha alegria estar na mesa com ele, compartilhar com ele. É um professor de relações, ao contrário, viu, João, do que o senhor pensa, ele é mais velho que eu. Né? Ele assim, um pouquinho mais, mas é mais velho, né? Casarões, então você está muito bem, nos dê a receita. Obrigado, João, obrigado. Então ele sempre foi uma referência para mim, João, né? Quando eu cheguei para dar aula,
Ele me contratou, inclusive, estava na minha banca, né? Não foi ele que me contratou. A gente nem se conhecia, né? Mas ele estava na minha banca de aprovação para dar aula. E lá nas faculdades Rio Branco, né? Ele e a Denilde. A Denilde era coordenadora. E a gente ficou muito amigo, enfim, ele sempre me inspirando, né? E o Casarões, eu sempre gosto de falar isso, né? Que você conhece o professor no dia a dia, né? Tá certo? Os alunos eram apaixonados por ele, a gente fechava a faculdade, sexta-feira a aula ia até 10h30, a gente não saía antes das 11h, porque depois não tem medo, sabe, do trabalho, gosta do que faz, os alunos tirando dúvidas, perguntando, a gente mandava textos, indicava ali, igual a gente está fazendo aqui exatamente agora. Então, o Casarões, ele é apaixonado pelo que faz, tem muita competência e é fundamental para o debate público democrático. Obrigado, viu, Casinha? Beijo no coração aí. Valeu, Pedro, valeu, André, valeu, João, também aprendo muito contigo e é sempre um prazer estar aqui nessa conversa. Pedro coloca as pessoas em contato, traz todo mundo para o mesmo espaço, isso é um privilégio também. Valeu. Essa é a ideia do Moinho, né, André? Congregar pessoas. Minha dica, eu vou dar 2 dicas. O primeiro... Pedro, antes de você dar, deixa eu agradecer o Marcelo Guerrero, que acabou de mandar R$5 aqui, ó. Parabéns pela bela live. Expresso aqui minha felicidade de ter acesso aos debates feitos aqui no GGN, que tanto me ajudam nas minhas aulas de geografia. Valeu, obrigado, Marcelo. Desculpa interromper, Pedro. Não, inspirado aqui na fala do João, é o livro do Edir Macedo, O Plano de Poder, certamente, mas a biografia dele. Eu não sei se você já leu a biografia dele, João. Não. É fantástico. Tá. Vale a pena. Ela foi escrita pelo Douglas Tavanolaro, que, salvo engano, é sobrinho dele, e que dirigiu a Record há muitos anos. Essa biografia é uma biografia, sim, sei lá, 2000 talvez, entre 2000 e 2010, não sei dizer, né? Mas assim que ela saiu, ela caiu no meu colo. Eu acho que eu li em 3 sentadas, assim. É uma biografia absurda. Ela é absurda. Para entender, né, o plano de poder dele, tá tudo ali, né? É impressionante essa biografia, né? E tem um filme que eu gosto muito, que é de um Brasil distópico, dominado no futuro por seitas de diversas matizes, né? Com a Dira Paz, fenomenal Dira Paz, que chama Divino Amor. É muito bom esse filme. Então, recomendo aí o livro e o filme da Dira Paz, Divino Amor. Depois vocês assistam aí o trailer, procurem. É um grande filme. Bom, não tenho palavras aqui para a nossa comunidade que participou muito ativamente hoje, está conosco aqui até o final. Muito obrigado mais uma vez, Casarões, João, André. Valeu. Até semana que vem. Um beijo no coração. Semana que vem. Obrigado. Boa noite para todos. Gente. Muito obrigado.